Muitas vezes nós estamos passando por sofrimentos, passamos por vales, não é verdade? Mas não devemos nos esquecer que no Senhor Jesus nós somos vitoriosos, nós somos fortalecidos e devemos fazer como Davi, glorificando sempre o nome do nosso Deus, dando a Ele honra, glória, louvor, porque é Ele que nos faz vencedores. Esse é o estudo de número 978 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Davi, ele foi um homem que viveu muitas batalhas em sua vida, mas em tudo Davi esteve com o Senhor e o Senhor esteve com Davi e deu a ele a vitória. Vamos ao nosso tema, Batalha no Vale do Sal. O nosso texto base está em 2 Samuel, capítulo 8, verso 13, que diz: Davi viu sua fama crescer muito e entre todos os povos ao retornar da batalha em que matou 18.000 homens de Edom no Vale do Sal. Após eu colocar o tema Batalha no Vale do Sal, eu pensei sobre as certezas que Davi tinha sobre quem é o nosso Deus, o Deus que lhe fez ter um grande nome entre as nações. Eu pensei quais as suas certezas que lhe mantinha atento, servindo, confiando, esperançoso no Senhor. E eu pergunto a você já parou para pensar quais são as tuas certezas a respeito de ser feito pelo nosso Senhor uma pessoa mais que vencedora? Pois muitas vezes eu já parei, eu já me questionei, eu já me indaguei como um homem escolhido por Deus como foi Davi, passou por tantas dificuldades, por provações, por lutas, perseguições, traições e sofrimentos. O mais interessante é que Davi, mesmo com todas as situações desfavoráveis a ele não se afastou do Senhor, ele não desistiu de servir ao nosso Deus. E mais ainda, sabe o que ele fazia? Ele atribuía a Deus todas as conquistas e vitórias que ele tinha. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 51, diz assim: Deus dá grandes vitórias ao seu rei e age por seu ungido com amor fiel por Davi e por toda a sua descendência para sempre. Olha a certeza de Davi, que a vitória dele vinha do nosso Deus, e Davi se alegrava, Davi confiava, e Davi, ele era grato ao nosso Deus. Segundo Samuel, capítulo 21, verso 1, diz assim: o rei se alegra na tua força, ó Senhor, como é grande a sua felicidade pelas vitórias que lhe proporcionas. E nós paramos para pensar, será que eu estou sendo grata ao Senhor pelas pequenas vitórias, pelas médias vitórias, pelas grandes vitórias? Nós temos que ser gratos ao Senhor. Olha o segredo de Davi, porque mesmo quando Davi ele era desafiado, ele era desacreditado pelos homens, ele se mantinha firme na fé em Deus. Salmo 3, verso 2 e verso 3 diz: são muitos os que dizem a meu respeito, Deus jamais os socorrerá, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que ergue a cabeça. Muitos desafiavam Davi, muitos tentavam fazer Davi desacreditar em Deus, mas Davi ele acreditava que Deus daria vitória, enquanto falavam para ele: você não vai conseguir, você não vai vencer, você não vai ter vitória. O que ele fazia? Ele se fortalecia no Senhor, ele não se deixava abalar pelas provocações e ele continuava clamando, porque ele confiava que Deus dava atenção a ele, que Deus dava vitória a ele, que Deus ouvia as orações dele. E Davi confiava que no Senhor ele receberia livramento. Segundo Samuel, capítulo 22, verso 2, diz o cântico de Davi: o Senhor é meu penhasco e minha fortaleza, quem me liberta é o meu Deus.
Quantas pessoas estão buscando no homem ajuda, socorro, auxílio, mas o que Davi fala, o que Davi nos ensina, qual era a certeza de Davi? Deus é o meu penhasco, Deus é a minha fortaleza, é Deus quem me liberta, não é o ser humano não, é Deus, é o Todo-Poderoso. E Davi, ele tinha o Senhor como seu aliado. Salmo 144, verso 2, ele diz assim: ele é meu aliado e minha fortaleza, ele é meu protetor e eu junto dele me abrigo. Ele a mim submete os povos. Sabe o que Davi está falando? Deus, tu és o meu companheiro, tu és o meu parceiro, tu és o meu defensor, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor, mas também tu és o meu amigo. E sabe o que Davi fazia? Ele se fortalecia no Senhor. É muito importante nos fortalecermos no Senhor, porque se não nos fortalecermos no Senhor, nós desanimaremos, nós desistiremos, nós não conseguiremos. Salmo 28, verso 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele confiou meu coração e do Senhor recebeu favor. Todo o meu ser se alegrou e com meu cântico eu louvarei. Que possamos fazer do Senhor a nossa força, que possamos estar sempre escondidos no Senhor, não nos esquecendo que o Senhor, ele nos favorece, ele nos abençoa, ele nos dá graça, porque Deus é bom, porque Deus é misericordioso, porque o Senhor, ele é bondoso para conosco. Não é porque merecemos, mas por quem realmente Deus é, e Deus é bom. Davi, ele também tinha certeza que ele só conquistaria a vitória se fosse com Deus. Salmo 60, verso 12, olha que tremendo que diz: só com Deus conquistaremos a vitória, pois é Ele quem destrói todos os nossos adversários. Davi, ele tinha um grande exército, mas ele sabia que toda vitória, que toda derrota do inimigo, Deus lhe concederia. Sabe por quê? Porque Davi fazia de Deus o seu Senhor, Davi fazia de Deus o seu escudo, Davi fazia de Deus a sua fortaleza. E tem mais uma coisa, Davi sabia que a honra dele, que o nome dele dependia somente do Senhor. Salmo 62, verso 7 diz assim: a minha salvação e a minha honra dependem somente de Deus. Ele é a rocha da minha fortaleza, a segurança do meu abrigo. Quantas pessoas nos caluniam? Eu não sei se você já passou por isso, eu já passei, mas eu sempre vi o Senhor defendendo a minha causa, eu sempre vi o Senhor se levantando e agindo a meu favor. Sabe por quê? Porque quem me defende é o meu Deus. Davi, ele recebeu um renome, assim como nos mostra o nosso texto base. Vamos conferir? Segundo Samuel, capítulo 8, verso 13, também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000. Vale do Sal era supostamente uma grande planície abundante nesse mineral, a cerca de uma liga, segundo os estudiosos, da cidade de Palmira ou de Tadmor, mas no deserto. O interessante, segundo os estudiosos da Bíblia, é que é provavelmente o vale que separa os territórios de Judá e de Edom, próximo ao Mar Morto, porque quando chovia abundantemente, ele deixava sedimentos de sal e sedimentos abundantes no chão. Nesse vale aconteceram algumas batalhas. A Bíblia, ela não descreve, não detalha as batalhas que ocorreram naquele lugar, mas nós vemos que Davi, que é o que nós estamos estudando, ele estava guerreando as guerras do Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, e mesmo passando por pressões, por adversidades, por sofrimentos, o que ele fazia mesmo? Ele se fortalecia no Senhor e se cumpria nele as promessas de Deus.
Segundo Samuel capítulo 7, verso 9 diz: sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Já parou para pensar? Até aqui é o Senhor que te ajudou, até aqui é o Senhor que te sustentou, é o Senhor dizendo para você nesse momento: não tenhas medo, porque sempre eu estive com você. E Deus falou que ele sempre esteve com Davi, e foi Deus que eliminou os inimigos de Davi, e Deus agiu dando vitória. E nós vemos o capítulo 8 do livro de 2 Samuel nos mostrando grandes vitórias, vitórias importantes para Davi, que é o nosso contexto, mostrando que Deus era com Davi. E porque Deus era com Davi, Deus dava a ele vitória, porque Davi, ele era um homem que temia ao Senhor, ele era um homem que obedecia ao Senhor, ele era um homem que se fortalecia no Senhor, não importava o que os outros falavam, ele ficava com o que Deus dizia a ele. Davi, uma das vitórias que a gente vê logo no versículo 1 do capítulo 8, é que ele feriu os filisteus. Vamos ver? Segundo Samuel capítulo 8, verso 1, e sucedeu depois disto que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Meteg e Amá das mãos dos filisteus. Lembra do gigante Golias, quando Davi, antes de ser rei, derrotou ele? Pois é, agora ele derrotou os filisteus, e os filisteus sempre faziam guerra a Israel. Eles eram inimigos antigos, mas eles foram derrotados por Davi e pelo exército israelita. A outra vitória que Deus deu a Davi está logo no versículo 2, que diz que Davi derrotou os moabitas. Vamos conferir? Segundo Samuel capítulo 8, verso 2, também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Os moabitas também sempre foram inimigos antigos, sempre se levantavam para guerrear contra os israelitas. Mas o que aconteceu? Deus deu vitória a Davi, e os moabitas se tornaram tributários a Davi. E logo no versículo 6 diz que Davi também derrotou os sírios. Segundo Samuel capítulo 8, verso 6, a parte inicial, que diz: e Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Esta guerra foi interessante, sabe por quê? Porque Davi não foi guerrear contra os sírios, ele estava guerreando contra Hadadezer, rei de Zobá, que tentava ter o controle na região do rio Eufrates. Mas o que aconteceu? Os sírios de Damasco foram socorrer o rei de Zobá, mas eles perderam a guerra. E sabe o que aconteceu com eles? Eles se tornaram servos de Davi. A parte B do versículo nos mostra o motivo que Deus fez isso acontecer. Segundo Samuel capítulo 8, verso 6, a parte B diz assim: e o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Davi tinha o Senhor como sua torre forte. Deus era rocha firme para Davi, era aliado, era escudo, era fortaleza. Deus honrava a Davi, mas Davi honrava a Deus, e Deus era com Davi. Deus foi o próprio Deus que fez o nome do rei Davi ser grande, a ponto até mesmo que a Bíblia nos mostra de ser buscado pelos homens, de ser admirado por outros reis. Segundo Samuel capítulo 8, verso 10, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns por haver pelejado contra Hadadezer e por o haver ferido, porque Hadadezer de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de prata e vasos de ouro e vasos de bronze. Davi, ele não atribuía as vitórias dele a ele mesmo, ao exército dele, a força dele, a estratégia dele. Davi, ele reconhecia
conhecia a soberania de Deus na vida dele, no reinado dele. E qual era a atitude de Davi? Ele demonstrava-se grato ao nosso Deus. Segundo Samuel capítulo 8, verso 11, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que já havia consagrado de todas as nações que sujeitara. Deus era com Davi. Em reconhecimento à soberania, Davi reagia com gratidão ao nosso Deus. Davi não tomava glória para ele, não. A glória era de Deus, o louvor era de Deus, a honra ele dava sempre ao nosso Deus. E o que Deus fez? Deus fez Davi ser reconhecido cada vez mais e mais pelas nações. Segundo Samuel, no capítulo 8, verso 13 e verso 14, diz: também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios no Vale do Sal, a saber, a 18.000, como nós vimos no nosso texto base, e pôs guarnições em Edom. Em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava a Davi por onde quer que ia nesta guerra. No Vale do Sal, quem estava no comando primeiramente era o Senhor. Era o Senhor que ajudava, era o Senhor que conduzia, era o Senhor que dava vitória. Quem estava na frente do comando do exército, humanamente falando, era Abisai, irmão de Joabe, e eles agiam juntos. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 12, diz: Abisai, filho de Zeruia, também foi à guerra e derrotou 1000 edomitas no Vale do Sal. O exército de Israel vencia. Davi sujeitava os edomitas a ele, porque Deus era com Davi. 1 Crônicas, capítulo 18, verso 13, em seguida, estabeleceu guarnições militares em Edom. Eu quero trazer para você mais uma vez, sujeitando todos os edomitas a Davi. E Yahvé, o Senhor, seguia acrescentando vitórias a Davi por onde quer que ia. Quando Deus é conosco, podemos passar por vales, podemos passar por desertos, podemos passar por sofrimentos, mas quando fazemos igual a Davi, nos sujeitamos ao Senhor, a nossa esperança, ela cresce. Nós temos a certeza da vitória, porque deixamos o Senhor nos conduzir, porque deixamos as batalhas nas mãos do Senhor. Nós não tomamos para nós, nós entregamos ao Senhor e esperamos no Senhor o direcionamento, porque assim como Deus deu direcionamento a Davi, assim como Deus deu discernimento, Ele também dá a cada um de nós. É Ele que nos dá a vitória, é Ele que nos dá sabedoria. Nós estamos na guerra, guerra tem sofrimento, não é verdade? Guerra tem tristeza, porque é guerra, tem preocupações, tem lágrimas. E Davi, ele compôs um lamento, sabe para quê? Para mostrar para você, nesse momento, que guerra é sofrimento, mas que para o Senhor nada é impossível. Salmo 60, verso 1 e verso 2, Davi nos mostra assim: ó Eterno, ao nos abandonares, tu nos alquebraste, tu derramaste tua ira contra nós. Agora, pois, restaura-nos, reintegra nossas forças, fizeste estremecer a terra e a fendeste, restaura esta brecha antes que desmorone. Davi, ele buscava no Senhor o fortalecimento, Davi ele buscava no Senhor a orientação, Davi ele buscava no Senhor o auxílio, a ajuda, porque guerra é lugar de sofrimento, mas quando nós permanecemos no Senhor, o Senhor ele nos conduz, o Senhor nos dá a vitória. Eu vou concluir dizendo para você, Davi ele foi feito vencedor pelo Senhor, porque o Senhor era com ele, e o Senhor era com ele porque Davi estava buscando o Senhor. Davi buscava a presença, buscava orientação, buscava o socorro, ele buscava a salvação do nosso Deus. Que possamos, assim como Davi, confiar na fidelidade, na graça do Senhor, mas também reconhecer que tudo vem dele, que possamos atribuir a ele todas as nossas vitórias, todas as bênçãos que nós recebemos, e que possamos demonstrar gratidão, dando a ele toda a honra, toda a glória,
todo louvor e toda adoração. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se não se inscreveu no nosso canal Jaboque Vamos Orar, que você possa se inscrever e que o Senhor Jesus continue te abençoando grandemente. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.